Olá, povo santo e lindo e abençoado de Deus, mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar 2 Reis, capítulos 9 e capítulos 10. Fica por aqui porque hoje vamos falar sobre bênçãos geracionais. No outro vídeo eu falei sobre maldições geracionais. Vou até deixar um link aqui para vocês, quem não assistiu a aula assistir. E hoje nós vamos falar sobre as bênçãos geracionais. Então você que não é inscrito no canal, já clica no sininho, já se inscreve, porque toda semana sobe aula nova, edifica a vida de alguém, mandando essas aulas para que as pessoas também aprendam conforme você está aprendendo. E edifica a minha vida com a presença de vocês. Então vamos para a aula. Então Eliseu fala para um dos filhos dos profetas assim: cinge seus lombos, pega as vasilhas de azeite, que você vai até Gileade. Quando tá assim na Bíblia, cinge seus lombos, quer dizer fique preparado, fique pronto, esteja alerta. E é assim o menino fez. E aí Eliseu falou para ele: quando você chegar lá em Gileade, você procura Jeú, filho de Nissi, e você unge a cabeça dele. E aí o menino chegando lá, estavam os capitões reunidos numa sala, conversando, batendo papo. E aí o menino entrou pela porta e falou assim: quem é Jeú? E aí Jeú falou: sou eu. Ele falou: Senhor, eu preciso falar contigo em particular. Aí ele foi, levantou e foi conversar com o menino para saber o que ele queria. Eles entrando na câmara, Jeú falou para ele: o que aconteceu? O que houve? E ele falou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, você agora será ungido ao rei de Israel e você ferirá Acabe e sua família para vingar os meus profetas, os meus servos, toda a injustiça que foi feita. E aí ele ungiu a cabeça de Jeú. Jeú ficou meio assim, mas beleza, o menino foi embora. E quando Jeú chegou lá, os outros capitães falaram assim: o que esse louco veio fazer aqui? O que esse garoto queria? E aí ele falou assim: não. Ele falou uma coisa que eu fiquei impactado, né, nas palavras de hoje. Aí eles: não, eu não acredito, não é possível. O que ele falou? E aí ele falou tal e tal e tal coisa, eu vou acabar com Acabe, tô sendo ungido rei. E aí os capitães: então vamos comemorar, já que agora você é rei de Israel, então vamos comemorar. Começaram a bater trombeta, buzina, começaram a festejar, dizendo: viva Jeú, rei de Israel. E aquele furdunço todo, né? E então Jeú pegou seus cavalos, seus carros, os capitões, os homens, pegaram todos e foram até o povo, né? E aí, chegando lá, estava deitado o rei Jorão, o rei Acazia, os reis estavam ali naquele lugar. E a Thalia, de cima da torre, vendo Jeú chegar com os homens, ela mandou um mensageiro perguntar: o que está acontecendo? Tem paz? Você veio em paz? Porque quando eu chegava, assim, rei de outros lugares, ou cavaleiros ou mensageiros, os reis daquele lugar mandavam mensageiros perguntando: o que está acontecendo? Tem paz? Porque sempre que tinha alguma coisa assim, tinha guerra. Raramente era só ir por ir, entendeu? Então a Thalia mandou um mensageiro perguntando se é a paz ou se é a guerra. E chegando o mensageiro perto de Jeú, perguntou assim: meu senhor, a paz? Aí ele falou assim: o que tem você para falar sobre paz? Não tem nada sobre paz aqui, vem para trás de mim. E aí o cara ficou preso, o pessoal prendeu ele. E aí, sem resposta, a Thalia manda outro mensageiro, perguntando a mesma coisa: meu senhor, o que você veio fazer aqui? A paz? Aí ele: quem é você para querer falar sobre paz? Num lugar desse cheio de guerra, cheio de transtorno, cheio de problemas, cheio de coisas erradas, vai ficar aqui comigo também. Prendeu mais um mensageiro. Aí o rei Acasias e o rei Jorão, sabendo disso, que os mensageiros não estavam voltando, eles pegaram o carro e se aparelharam no terreno de Nabote. Gente, vocês lembram Nabote? Nabote, quando Acabe queria pegar o terreno de vinha dele, e era a vinha da família dele de herança, Acabe foi chorar no colo de Jezabel, e aí ela mandou matar Nabote. Na covardia, matou Nabote e seus filhos. Então, o rei Acasias e o rei Jorão pararam com os carros e os cavalos em cima dessa terra de Nabote e foi se encontrar com Jeú. E aí, Jorão, vendo que Jeú estava furioso, aí Jorão desceu do cavalo e falou: Jeú, a paz na sua vinda? Aí Jeú: a paz? Enquanto a sua mãe Jezabel se prostituía com os homens, enquanto tem maldição, feitiçarias nessa terra, você acha que eu vim a paz? Eu vim amando do Deus de Israel, Deus vivo. Então Jorão virou as costas, saiu correndo e gritou: Acasias, a traição, a traição. E aí Jeú armou a flecha, vrum, deu uma flechada entre o braço aqui e o ombro de Jorão, que saiu a flecha pelo coração. Ele morreu e todo mundo saiu correndo, desesperado. E Acasias correu, só que eles foram atrás de Acasias, e aí passando pelo jardim, eles mataram Acasias também. Lembrando que Jorão era filho de Acabe. E Acabe, que matou Nabote, mandou Jezabel matar Nabote, mandou praticamente, porque ele foi chorar no colo de Jezabel implorando que alguém matasse Nabote, porque ele queria a terra para ele, né? Então, Jorão era filho de Acabe. E morreu Jorão, morreu Acasias, todos conforme a palavra do Senhor, que eles pagariam de sangue por sangue. Nabote e seus filhos morreram na sua terra, então Acabe morreu na sua terra, Jorão, seu filho, morreu na terra,
pagando igual. Então Jezabel, ouvindo o que estava acontecendo, pintou os seus olhos, enfeitou a sua cabeça, olhou pela janela. E aí Jeú apareceu e falou: teve paz você quando matou o seu senhor? Disse pra ela, ela ficou parada olhando pra ele. Então ele olhou pra 2 ou 3 mancebos que tinha lá e falou assim: eu quero saber quem tá comigo. E aí eles empurraram Jezabel até o chão e ela caiu, paz, podre no chão, e ali ela morreu. E aí ela caindo, salpicou sangue dela pra tudo quanto é lado, pelas paredes, pelo chão. E aí Jeú foi lá e ainda passou por cima dela, atropelou ela. E ela ficou ali estirada no chão. E aí Jeú falou pros moços, já muito depois, já quase no final da tarde, vai lá e tira aquela mulher de lá, porque por mais que ela não prestasse, ela tem sangue real, ela é da realeza, ela é filha de rei. Então, por honra ao rei, né, por honra a ser da realeza, tira aquela mulher do chão. Só que quando eles chegaram lá, não tinha mais nada, só tinha as palmas da mão dela, os pés, os cachorros comeram toda a carne dela, conforme a palavra do Senhor, que ela morreria e os cachorros comeriam a carne dela para não ter nem o que enterrar. E de fato isso aconteceu, com a palavra do Senhor. E como não deu nem para enterrar, Jezabel ficou lá como esterco. Os restos ficaram lá, não teve nem enterro, porque não deu para tirar nada, ficou como esterco de terra. E Acabe tinha deixado 70 filhos em Samaria. E a ordem do Senhor para Jeú era o quê? Acabar com toda a linhagem de Acabe. Seja filhos, netos, bisnetos, seja servos, qualquer pessoa que tivesse alguma coisa com Acabe. Toda a casa de Acabe. E aí Jeú manda chamar o mais valente dos 70 filhos. Ele manda uma carta e fala que vem até a mim o mais valente dos 70 filhos de Acabe. Só que eles, sabendo que o pai e a mãe tinham morrido, nenhum deles quiseram ir. Falaram que nenhum deles eram dignos de ir. Nenhum deles tinham disposição para ir. E aí Acabe falou assim, então venham os 70. Já que um não quer vir, então venham os 70. E aí eles não quiseram vir também. E o que aconteceu? Essa carta chegando lá, eles não quiseram vir, os homens mataram todos os 70. E aí eles colocaram a cabeça dos 70 num saco e mandaram para Jeú, para dizer, nós matamos todos. E aí, quando o mensageiro chegou com essas 70 cabeças, Jeú falou, coloca na entrada das portas 2 montes, 35 cabeças de cada lado, para quem entrar na porta da cidade ver que os filhos de Acabe estão todos mortos. E aí, Jeú, indo embora dali, ele achou no meio do caminho 2 irmãos de Acasias. E aí, os 2 irmãos de Acasias passando, ele falou assim, de onde vocês vêm, para onde vocês vão? E aí, eles não sabendo de nada que tinha acontecido, falou assim, somos irmãos de Acasias. Aí ele falou, esses irmãos de Acasias matou eles, porque eles eram irmãos de Acasias. E todo mundo da casa de Acabe tinha que morrer, inclusive os que eram sacerdotes, os que tinham parceria com Acabe. E aí, partindo dali, ele encontrou Jonadab. E aí ele falou para Jonadab, saudou Jonadab, falou, Jonadab, seu coração é como meu coração, seu coração é puro, você não tem maldade? E aí Jonadab falou, certamente sim. Meu coração é como o seu. E aí ele falou assim, então sobe comigo aqui no cavalo. Ele pôs ele no cavalo junto com ele e falou, agora você vai comigo ver os bem-feitos que Deus vai fazer através de mim. Você vai ver que a mão de Deus, ela é pesada para aqueles que não obedecem. E aí chegando em Samaria, tinha pessoas ali em Samaria que fazia parte do reinado de Acabe, parentes, servos que estavam ali. E aí ele chegou em Samaria e falou assim, ele foi muito astuto. Ele falou assim, todas as pessoas que servem a Baal, Acabe fez pouco, eu vou fazer muito melhor pra vocês. Eu vim aqui pra dar o melhor pra vocês. E todo mundo acreditou. E ele falou assim, eu quero todas as pessoas que servem a Baal junto comigo no templo de Baal. Só que ele estava sendo astuto, porque ele não foi lá a mando de Baal, ele foi lá a mando de Deus. Só que ele queria reunir todo mundo, porque se ele fosse matando de casa em casa, muitos fugiriam. Qual foi a astúcia dele? Vou juntar todo mundo no mesmo lugar. Todos que servem a Baal, que é lá do povo de Acabe. E aí todo mundo foi para a câmara. Ele falou, não falte ninguém, porque eu vou beneficiar todos que estiverem aqui. E foram muitos homens para lá, muitos. Teve um que não servisse a Baal que não foi, porque eles pensaram, é assembleia, nossa, ele vai beneficiar a gente muito mais do que Acabe. Foram todos. Quando todos estavam dentro da assembleia, dentro do templo de Baal, Jeú falou para todos os seus guardas rodearem aquele templo e falou para eles, matem todos, não deixem um vivo, porque se ficar um vivo vai ser a sua vida pela dele. Então, se uma pessoa sobreviver, você vai morrer por conta dessa pessoa. Ou seja, todo mundo tem que morrer. E assim aconteceu. Todos os homens daquele lugar foram mortos a fio da espada. Eles entraram e começaram a matar todos que estavam lá dentro e todos morreram. Então, foi uma mentira gospel na época, né? Porque assim, na verdade foi uma astúcia dele, ele teve uma estratégia.
eu não vejo isso como uma mentira, eu vejo isso como uma estratégia, né? Foi uma estratégia direta de Deus pro coração dele. Então, valeu naquela época, né? Só Deus pode julgar. Então, eu sei que ele destruiu todo mundo que estava servindo a Baal ali, todo o povo ali de Acabe, que estava em Samaria ainda, e ele fez jus à palavra do Senhor, né? Com o povo de Israel. E aí o que acontece? Jeú fez tudo o que Deus mandou, porém ele tinha umas manias ainda de Jeroboão, que era ter estátua de bezerro, de ouro, ele tinha algumas idolatrias, né, que ele não percebia que estava sendo errado. Só que Deus é justo e Deus falou para ele: olha, Jeú, você fez tudo que tinha que fazer, você foi reto ao meu coração, porém você tem algumas idolatrias, mas eu vou fazer o seguinte: até a sua 4ª geração eu vou visitar com o trono de Israel. Então você vai ter bênção até a sua 4ª geração. E aí, o que acontece? A gente tem nas leis do Senhor as maldições geracionais. As bênçãos geracionais e as maldições geracionais. O que ocasiona as maldições? Idolatria, mão suja de sangue, sangue inocente, feitiçarias, muitas coisas que as nossas gerações fizeram, que essas maldições acabam vindo até a 4ª geração, né? Filho, neto, bisneto, tataraneto. E a gente tem que ter muito discernimento para entender muitas coisas que acontecem na nossa vida. Quando você aceita Jesus, quando você caminha com Deus, você tem a sua salvação garantida, tem. Mas para você viver uma vida abundante aqui na Terra, você não pode estar ligado a maldições geracionais. E então, dentro da palavra do Senhor, é lei. A partir do momento que você entende que isso é lei, é legítimo, o que Deus fez é fiel ao que cumpre. Então, até quando você erra, as leis precisam ser cumpridas. Então, assim, Satanás não tem autoridade para tocar em você, exceto se você abrir porta para ele entrar. A única pessoa que pode abrir e fechar a porta no mundo espiritual aqui na Terra somos nós. Nós temos a chave para abrir as portas dos mundos espirituais. Então, ao nosso redor ficam os anjos e ao nosso redor ficam os demônios, rugido como um leão, pronto para tragar aquele que der a oportunidade. Porque ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa apenas de uma brecha. Então, qualquer coisa que você faça, abre portas. Então, você precisa lá, em Levítico, tem as leis do Senhor. O que não pode fazer que abre portas. Então, quando Deus fala pra gente não fazer algo, Deus não está privando a gente de coisas, Ele está guardando a gente não ter maldições na nossa vida. Mas a gente pode sim fazer orações destinando a se livrar de maldições geracionais. Primeiro a gente tem que entender que é a lei do Senhor. Primeiro a gente tem que entender que a gente acredita no que Deus fez, que as leis dele são fiéis para cumprir, mas que a gente não quer receber essa herança para nossa vida. Quando os pais que são muito ricos morrem, para quem vai a herança? Para os filhos. Então isso acontece na Terra com coisas palpáveis e acontece também no mundo espiritual. A gente carrega bagagem de maldições ou de bênçãos geracionais das nossas gerações. Mas a gente pode se livrar disso carregando a cruz como a nossa garantia de salvação. A gente abre mão da herança dos pais e pega como sua herança o que Jesus fez na cruz por nós. E aí a gente abre mão daquilo que tá tudo de errado, que nossos pais fizeram que a gente não concorda, os nossos avós, os nossos bisavós, tudo que foi feito que a gente não concorda, para que daqui para as nossas próximas gerações sejam bênçãos geracionais, não maldições geracionais. Então fica por aqui, essa aula acabou, tem muito mais aula, toda semana sobe aula, edifica a vida de alguém com essa palavra e edifica a minha vida com a presença de vocês. Tá bom? Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a sua casa, presente todos os dias da sua vida. Não deixe de fazer seu devocional. Você precisa todos os dias ouvir a palavra do Senhor, falar com o Senhor, para que não seja uma conversa monóloga, para que só você não fique falando, mas que você tenha um tempo também para ouvi-lo, porque ele tem muito para falar com você. Um beijo grande e até a próxima aula.